Mas para adorar a Deus não podemos medir esforços. Amém? Livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, já é um texto conhecido da igreja. Diversos irmãos já ministraram neste tema, mas eu creio que Deus, que a palavra do Senhor ainda se renova, a palavra do Senhor ainda ela move, a palavra do Senhor ela liberta, ela restaura, ela dá vida. Glória a Deus. Livro de segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. História de Josafá. Aqui o texto diz: Josafá vence aos seus inimigos. A gente lê o texto e vê que Josafá se venceu, mas foi Deus quem venceu por ele. Aleluia. E o povo de Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1 a seguir, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gete. Temeu Josafá e pôs a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Pai, te damos graça uma vez mais diante da tua palavra. Meu Pai, nos encontramos, nos reunimos, meu Pai, para juntos, Senhor, não apenas cultuá-lo, mas também, ó Pai, ouvi-lo. Não apenas falar com o Senhor, mas também, meu Deus, aprender do Senhor. Entendo, ó Pai, que o Senhor não dispensa ninguém com as mãos vazias, e creio que apesar do cansaço, da fadiga, meu Pai, até mesmo, Deus, do medo, meu Pai querido, eu sei que o Senhor, ó Pai, tem uma palavra ao coração da igreja, e eles vieram aqui, ó Pai. Apesar de tudo isso, ó Pai, da situação que tinha, veio aqui, meu Pai, para poder, ó Pai, cumprir com suas obrigações, vai vir cultuar ao Senhor, ó Pai, cumprir obrigação, meu Pai, vai muito mais além, ó Deus, que então entendemos que quando nos reunimos, ó Pai, que seja nessa casa, ó Pai, que seja em qualquer casa de oração, meu Pai, onde o Teu nome é pregado, onde o Teu nome, ó Pai, é cultuado, meu Pai, a igreja do Senhor de ser único, com um propósito único do coração, meu Deus, que adorar o Senhor, ó Pai, determinante, ó Pai, a nossa situação. Diante da Tua palavra, peço que o Senhor fale com a Tua igreja, ó Pai, da melhor forma, ó Pai, que o Teu Espírito, meu Deus, venha falar aos nossos corações. Pedimos que a Tua glória continue se manifestando em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se assentem, adorando a Deus. Aleluia, um texto, como eu disse, bastante conhecido da igreja, onde vai falar da vitória que Deus deu a Josafá, que Deus deu a Israel através da vida de Josafá. A gente entende que vivemos em dias atribulados, vivemos em dias mas tão difíceis, que a gente não sabe, é tão incerto os nossos dias, que a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia do amanhã, se eu vou ter força para caminhar, se eu vou conseguir carregar os meus netos no colo, se no dia do amanhã eu vou conseguir me levantar para poder trabalhar, para levar o sustento para dentro da minha casa. A gente vive um mundo de tanta incerteza que a gente não sabe mais o que vai acontecer. As pessoas, elas tinham apenas uma ideia. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nem ideia mais de como é que vai ser o nosso dia, as pessoas já não têm. Porque é uma problemaiada danada, uma doraiada no corpo, na junta. Além desses problemas físicos que a gente tem, existem aqueles problemas que são internos, os problemas emocionais, que muitas pessoas elas lidam com esses problemas diariamente, quando se fala em depressão, fora as enfermidades. A gente vai vendo que cada dia que passa, além dos dias vão se abreviando, a nossa saúde ela já não é mais a mesma. E o problema, além dele vir, como já é normal na nossa vida, ele ainda vem acompanhado, ele ainda traz companhia.
É para prestar atenção, irmão. Toda vez que parece quando surge um problema, ele vem acompanhar. Se a gente olhar a história de Jó, capítulo 1, a partir do verso de número 4, se eu não estiver enganado, quando Deus permite a Satanás que toque na vida de Jó, toque nas coisas de Jó, você pode prestar atenção que Deus, a história ela vai se revelar, ela vai se mostrar, dizendo que quando Deus dá essa permissão, o diabo vem e permite com que roube, Deus permite com que o diabo venha e roube os bois, que roube os jumentos de Jó, depois desce fogo do céu e consome todas as ovelhas. Depois, irmãos, vem pessoas e roubam os seus camelos, e para piorar, as pessoas dizem assim, pior do que está, não fica. Mas se a gente olhar a Bíblia, vai dizer que realmente, irmão, fica pior. Fica pior, a tendência é piorar. E para finalizar a história de Jó, para a gente ver que as coisas podem piorar, ainda vem um e disse, olha, seus filhos estavam todos reunidos, aconteceu um vento, derrubou a casa em cima dos seus filhos e todos eles morreram. Para você ver, o problema além de vir, ele ainda vem acompanhado. Então a gente vive em um mundo de muita incerteza. E para completar, ainda Deus permite com que Satanás toque na vida de Jó, permite com que ele acometido de uma lepra. A gente vai ver, meu Deus, que situação, parece que não tem mais o que fazer. Tirou tudo, tirou bens, tirou família, ainda para entregar, ainda estava tirando a sua saúde. E quando a gente olha para essa história de Josafá, eu olho para a minha vida, não olho para a sua, olho para a minha vida, o tamanho da multidão que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida, o tamanho dos problemas que nós temos enfrentado. Eu garanto, tenho uma certeza, que muitos de nós aqui estão, se fosse olhar para a nossa condição física, para o nosso cansaço, não estaria aqui. Se fosse olhar para os nossos problemas que nós estamos enfrentando dentro da nossa casa, não estaríamos aqui. Se for olhar para os nossos pensamentos, irmão, para as nossas situações emocionais, não estaríamos aqui. Mas nós estamos aqui porque sabemos, entendemos que é um Deus do céu, que a qualquer momento Ele pode se revelar, Ele pode instalar o dedo, Ele pode mudar, Ele pode mover ao nosso favor. Foi o que ocorreu com Josafá, um homem que temia e servia a Deus, que se encontrou agora diante de um embate muito grande. Além dele, irmão, estar enfrentando um problema, esse problema estava vindo acompanhado. Não era apenas um rei, não eram 3 reis que vinham lutar contra Josafá e contra Israel. Mas Josafá é diferente de nós, agiu de uma forma totalmente diferente da qual nós agimos hoje. Hoje, se a gente olhar para nós mesmos, quando o problema encontra com a gente, a primeira coisa que nós fazemos, irmão, é tentar com a nossa força do braço. Primeiro nós desespera. Primeiro, irmão, nós nos angustiamos. Primeiro, irmão, nós nos entristecemos. Isso é normal do ser humano, mas não poderia ser. Se eu entendo, sei o Deus que eu sirvo, conheço pelo menos um pouco do Deus que eu sirvo, isso não poderia acontecer de primeira mão. Não poderia, irmão. Por quê? Porque quando eu me encontro com Deus, quando eu vou diante de Deus, quando eu começo a estar diante de Deus, a me derramar diante de Deus, irmão, eu entendo que esses problemas, em algum instante, ele vai passar, ele vai cessar, eu vou chegar do outro lado, o hino da vitória vai ser entoado. Mas a gente não age dessa forma. O que eu faço? Eu me desespero, eu me preocupo. Aconteceu uma situação comigo que eu até falei para minha esposa ontem, eu falei assim, a mesma vocês, o inimigo é bem sujo, né? Eu lembro de ter falado para vocês, né, irmãos, que eu tinha restituído o meu trabalho, estava tão alegre, era bem o diabo, irmão. Passou a rasteira, me dispensaram outra vez. Ontem, eu falei para minha esposa, aí ela falou assim, o inimigo é bem sujo, né? Eu falei assim, mas eu não vou me desesperar. Amém. Eu sei que hoje pela manhã, arrumei meu emprego para ver a glória do Senhor quando estava saindo de casa, e Jesus abre a porta, move ao meu favor. E o Senhor novamente ele moveu, mas eu já repreendo de antemão o diabo que vai tentar me passar uma rasteira. Que em nome de Jesus essa porta foi aberta e o inimigo não vai fechar. Amém? Irmãos, a tendência do ser humano é se desesperar logo de cara, é entristecer,
é desacreditar, falar assim, meu Deus, agora já não tem mais jeito, agora já acabou. E quando eu olho para a vida de Josafá, eu aprendo algo extremamente importante para a minha vida. E se eu colocar isso, irmão, como primeiro lugar na minha vida, as coisas na minha casa, na minha vida, na minha família, irmão, pode estar ruim do jeito que está, pode continuar ruim, irmão, mas eu vou ter uma certeza, Deus está cuidando de tudo, quando eu colocar, quando eu apresentar a Deus primeiro, quando eu colocar diante de Deus primeiro. Olha para você ver, quando a Bíblia fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, quando veio uma notícia, olha, veio uma multidão, 3 reis, vem contra ti, Josafá então, ele temeu ao Senhor, e o que ele fez? Pôs-se a buscar ao Senhor. A gente não vê Josafá indo na casa de um outro rei. A gente não vê Josafá ficar lamuriando com aquelas pessoas aonde ele era rei. Você não vê, a Bíblia não fala que Josafá foi bater de porta em porta, contar o seu problema, dizendo, olha, vem alguém ao meu encontro, e vem 3 reis ao meu encontro. Você não vai ver na história Josafá batendo na porta de político, pedindo ajuda, pedindo socorro. Você não vai ver Josafá batendo na porta de delegacia, pedindo ajuda para a polícia, pedindo guarda na porta do seu reino. Você não vai ver Josafá agindo dessa forma. O que Josafá vai fazer? Josafá vai bater na porta do rei dos reis. Josafá vai bater na porta do Senhor dos senhores. Josafá vai bater na porta do general de guerra. Ele vai bater na porta do Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. Ele vai buscar ao Senhor. A gente quer tanto algo na nossa vida, irmão. E a primeira coisa que eu aprendo é buscar no Senhor. Não é buscar nele, não é buscar no pastor, não é buscar no irmão da irmã do círculo de oração, não é buscar, irmão, do profeta, não é buscar, irmão, ajuda paralela, não, eu já vou direto na fonte, irmão. Às vezes a gente morre com sede porque não está indo na fonte, porque quando eu vou na fonte, irmão, eu me abasteço. Quando eu vou na fonte, irmão, eu sacio a minha sede, irmão. Quando eu vou na fonte, irmão, a vitória é garantida. A vitória é garantida, porque Deus está permitindo que essa palavra hoje seja ministrada ao seu coração, porque Deus, Ele conhece a fadiga de cada um, Deus sabe o interior de cada um, Deus conhece os gigantes que cada um tem enfrentado, Deus sabe da luta com que cada um tem enfrentado, Deus conhece a nossa alma, irmão, Deus conhece o nosso dia, desde o nosso levantar até o nosso deitar, o que você passou, o que você está passando, Deus conhece todas as coisas. Por isso essa mensagem ao seu coração, que talvez você encontre em dias onde você fala assim, meu Deus, eu já não aguento mais, eu estou para desistir, eu estou para parar, não quero mais ser crente, eu vou servir a Deus para que as coisas estão continuando da mesma forma, parece que as coisas estão piorando. Irmão, te dou um aviso e vai continuar piorando, mas vai chegar um momento que isso vai cessar, vai chegar um momento que isso vai parar. Porque Deus, Ele vai conceder a misericórdia dele ainda mais sobre a tua vida. Ele vai derramar a graça dele sobre ele. Ele já está derramando, irmão, porque você está suportando essa luta. Você está suportando esse processo. Por mais doído que seja, você está suportando. E o que é isso? Vem de você, não é a graça de Deus que é derramada sobre a tua vida todos os dias. E Ele vai derramar uma graça ainda maior quando Ele descer do céu e arrebatar a igreja. Aí Josafá pega e se põe a buscar ao Senhor. Quer ver algo acontecendo dentro da tua casa, irmão? Jejum. Jejum para ver, irmão. Neemias capítulo de número 1, quando Neemias escuta, vai para você ver, irmão, ninguém vem para dar notícia boa, né? Ninguém bate na porta da sua casa perguntando se você quer dinheiro. Ninguém bate na porta da sua casa perguntando se você quer que pague algum boleto seu. Ninguém, irmão. Dificilmente você vai ver alguém batendo na porta da sua casa levando uma bênção para você. Dificilmente. Mas quando é tragédia, quando é notícia ruim, irmão, você corre longe. Corre longe, irmão. Veja para você ver, Jó, capítulo 1, vieram anunciar tragédia a Jó. Neemias, capítulo 1, estão vindo anunciar Neemias o que está acontecendo lá em Jerusalém e Judá. O povo havia sido, irmão, capturado por Nabucodonosor e Babilônia, levaram o povo cativo, destruíram Israel, trouxeram essa notícia, irmão, notícia ruim. Dificilmente
irmão, vai alguém bater na porta da sua casa levando uma notícia boa, mas as notícias boas, as bem-aventuranças, irmão, já foram declaradas sobre a nossa vida. Jesus veio, irmão, para nos dar salvação, veio para nos dar vida e vida em abundância. Por mais que o inimigo venha, irmão, traga notícia ruim sobre a tua vida, Deus sempre tem uma palavra de vitória, Deus sempre tem uma palavra de bênção sobre a tua vida. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Lá em Neemias, irmão, as pessoas relataram notícias ruins a Neemias. E o que Neemias faz? Primeiro, irmão, antes de ir, direcionado por Deus, bater na porta do rei. Ele não bateu, irmão, o rei viu a tristeza do seu coração. E ele relatou o que estava acontecendo, mas antes de ele estar diante do rei, na terra ele estava diante do rei de Israel. Ele se propôs a jejuar ao Senhor, irmão. O jejum, irmão, é quando eu estou dizendo: Senhor, eu tenho mais fome de ti do que qualquer tipo de alimento. Quando você renuncia, irmão, Deus ele move. Neemias se propôs a jejuar. Quer ter mudança, irmão, em alguma área da sua vida espiritual, financeira, sentimental, que seja, irmão, jejum. Jejum, irmão. Jejum a Deus. Comece a jejuar, comece a sacrificar ao Senhor. Às vezes eu peço com um buraco no estômago, irmão. Muitas vezes a nossa carne ela vence, mas nós temos que matar a nossa carne para poder nos aproximar de Deus. Irmão, quando eu estou em jejum, irmão, eu sinto tanta graça de Deus. Outro dia estava na empresa, eu sentei para poder tomar um lanche, mas só quando eu estava de jejum, eu simplesmente sentei ao lado das pessoas que ali estavam. Um rapaz parou caminhando do lado, ligou o som e um hino tão bonito, irmão. Uma vontade tão grande de chorar, sabe? Era a presença de Deus que estava naquele lugar. Eu estava sentindo a presença, mas eu me contive, não quis chorar. Talvez as pessoas até falar assim: por que está chorando? Está ficando doido a cabeça, mas só que era a graça de Deus que estava sobre a minha vida, irmão. Um sentimento tão bom no meu coração. Por quê? É porque eu sou melhor do que ninguém? Não, eu sou melhor do que você. É porque simplesmente estava em consagração, estava consagrando a minha vida. Quando eu jejuo, irmão, além de eu receber algo da parte de Deus, irmão, financeiramente, materialmente, sentimentalmente, eu recebo algo maior, que é a presença dele na minha vida. E essa presença, irmão, me faz vencer os meus dias mal. Essa presença, irmão, me faz vencer os dias difíceis que eu encontro ao longo da minha caminhada. Porque assim como eu disse, irmão, estamos aqui, mas a nossa vontade não é estar, mas para honrar a glória de Deus. Hoje você está aqui se alimentando da palavra de Deus e o Senhor te fortalecendo para amanhã você continuar. Porque talvez você hoje não viria e amanhã estaria enfraquecido, não conseguiria nem caminhar, vencer o teu dia, sem reclamar, sem lamuriar. Mas como você está aqui, amanhã as lutas irão vir, mas você está bem emocionalmente, sentimentalmente ou espiritualmente para poder glorificar quando o mar não quer se abrir, para você adorar quando as muralhas ainda permanecer de pé, para glorificar e adorar mesmo se está faltando algo no celeiro. Por isso, irmão, a necessidade de nós estarmos em uma igreja, nós estarmos congregando ao Senhor, nos alimentando da palavra, porque é como é, irmão, nós somos alimentados para o nosso dia seguinte. Porque se eu almoço hoje, se eu janto hoje, é para que eu possa estar fortalecido para o meu dia de amanhã. Porque se eu não alimento físico, no dia seguinte eu não consigo trabalhar, eu não consigo desempenhar o meu trabalho com sucesso. Não consigo, irmão. Da mesma forma é nós não estivemos alimentados dessa palavra, alimentados a nossa alma, porque os problemas eles virão, mas quando estamos alimentados, estamos fortalecidos, o Senhor, Ele nos garante a vitória. Terceira questão que a gente aprende com Josafá para poder alcançar, para poder vencer, para poder chegar do lado de lá, se encontra no verso 4, ele pede socorro ao Senhor. Como eu disse, a gente não vai ver Josafá batendo na porta de ninguém, de nenhum homem. Salmo 121 vai dizer: leve os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bata na porta de Deus. Bata, irmão. Bata. Mateus 7,7 vai dizer, irmão, que a gente tem que pedir, a gente precisa bater, a gente precisa buscar. É nele, não é no homem.
A pessoa pode ter rios de dinheiro que for, irmão, mas se Deus não quiser, essa pessoa não tem condição de te ajudar. Já parou para prestar atenção, irmão? Quantas pessoas estão morrendo de enfermidades que a qual o dinheiro não consegue, irmão, fazer com que essa pessoa seja curada? Pode acontecer o quê? Amenizar talvez a dor, dar mais tempo de vida, irmão, mas essa pessoa, infelizmente, vai vir a óbito. Por quê? Porque Deus é quem permite. Porque eu posso ter o dinheiro que for, a condição que for, mas eu não tenho condição de ir contra essa doença. Quantas pessoas, irmão, têm riquezas, posses, e daria tudo para ver os seus filhos livres das drogas, mas o seu dinheiro não tem condição para isso, porque somente Deus tem. A pessoa usa todo tipo de recurso, meios, mas não consegue, porque o principal recurso, a fonte, elas não vão, que é Jesus. Que é Jesus, irmão. E Josafá pediu socorro para Deus. E aonde eu e você devemos pedir socorro para Deus? É quando dobro meus joelhos e eu falo: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, meu Deus, estão vindo contra mim, estão tentando contra a minha vida, mas ao Senhor eu clamo, ao Senhor eu busco, não vou na casa de ninguém, eu vou na tua casa, vou pedir ajuda, é ao Senhor. Então, irmão, é a Deus que eu preciso pedir ajuda e pedir socorro, porque, irmão, quem ora tem resposta. Ana, 1 Samuel capítulo 1, Ana orou, Deus ouviu. Josué orou, Deus parou o sol e a lua e deu vitória para Josué diante daqueles 5 reis. Por que Deus não daria a vitória a você? Ora, irmão, ora com sinceridade. Não é apenas, irmãos, um breve diálogo, não. Diante de Deus, irmão, você pode rasgar o teu peito e a tua alma. Para Deus você pode contar tudo, irmão. Para o homem não. Para o homem não, irmão. Porque o homem é muito limitado. Pode acontecer de não te ajudar. E tem gente que usa de má fé e não utiliza do seu problema para poder fazer chacota com a nossa cara. Para poder, irmão, espizinhar no nome de Deus, dizendo: não é servo de Deus, não serve a um Deus que diz que é vivo. Por que está passando por isso? Por que está assim dessa forma? Por que está faltando dentro da casa? Por que o filho está lá no mundo das drogas? Por quê? Por quê? Por quê? Mas quando você fala para Deus, Deus fala assim: vai chegar um momento que eu vou abençoar. Vai chegar um momento, eu vou derramar da minha graça, eu vou te conceder vitória. Ele já está concedendo, irmão, você está suportando, mas vai chegar um momento, irmão, que você vai testemunhar dos feitos de Deus, para ouvir a glória do nome dEle. Glória seja dada ao nosso Deus. E por último, Josafá orou. Josafá orou. No verso 18, irmão, quando ele propôs, ele começou a orar, a partir do verso de 16, quando ele começou a falar com Deus, o Espírito tomou. No verso 14, um profeta, por nome de Jaziel, e profetizou a vitória sobre a vida de Josafá e do rei. Quando ele profetiza, irmão, quando ele profetiza, o povo então se prostra. O povo então começa a adorar. Se lançaram diante do Senhor e adorou. Irmãos, não tinha nem vencido ainda. Mas ele já estava adorando. Porque ele sabia, eles conheciam Deus a qual ele servia. O segredo, irmão, da nossa vitória. O segredo, irmão, está aqui. Mesmo antes de alcançar, mesmo antes de chegar lá, adora e agradece, adora e glorifica. Mesmo antes, irmão, de chegar lá, mesmo antes, irmão, de ver a tua bênção na mão, mesmo antes, irmão, de ter algo concedido ao teu favor, adore ao Senhor, porque o Senhor já te concedeu a vitória. O Espírito veio sobre Jaziel e profetizou a vitória em Josafá e todo o reino, e é o mesmo Espírito, irmão, que vem sobre a igreja nessa noite, para profetizar a vida sobre a tua vida, para profetizar a vida, a bênção sobre a tua casa. Então adore mesmo antes de alcançar, mesmo antes, irmão, de ver o teu celeiro abastecido, adore ao Senhor, mesmo antes, irmão, de ver a cura na tua alma, adore ao Senhor, mesmo antes, irmão, de ver o teu filho, a tua filha, o teu esposo, ou a tua esposa, os teus irmãos, os teus parentes, diante do Senhor, adorando e glorificando, adore ao Senhor, porque vai chegar um momento que vai acontecer. Isso mostra, irmão, que você confia no Deus de Israel, que você dá credibilidade, irmão, na palavra de Deus, porque Deus, ele já declarou sobre a tua vida a vitória. Ele já declarou, irmão.
Apenas confia. E por final, para finalizar, fique de pé, irmão. No verso de número 30, depois que Deus declarou vitória sobre Josafá, Deus deu estratégia para Josafá. Deus também vai te dar estratégia, irmão, para você sair vitorioso dessas batalhas que você enfrenta. Depois de tudo isso, a Bíblia nos fala no verso número 30, que Josafá, que o seu reino teve paz. É o que você vai ter, irmão, em meio a esses problemas. Paz em seu coração, paz na sua alma, paz na sua casa, paz no seu trabalho, paz na escola, paz aonde você estiver. Porque quando eu coloco os meus problemas diante de Deus, eu apresento ao Senhor, Senhor, toma conta. Deus, Ele vai te dar paz. Feche seus olhos, irmão. Talvez hoje você se encontre um conflito muito grande no teu coração. O tema dessa mensagem, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Talvez você se encontre dessa forma, perguntando: como vou fazer? O que fazer? Eu não sei o que fazer. Deus te deu estratégia. Hoje eu quero orar com você. Quero declarar sobre a tua vida que o mesmo Deus que deu vitória a Josafá, que deu paz ao seu coração, mesmo Deus que vai trazer paz no teu interior nessa noite, que vai fazer com que esses problemas se reduzam a nada a partir de hoje. Que nada e nem ninguém vai tirar a tua paz diante de Deus. Que diabo, que enfermidade nenhuma vai tirar a tua paz. Pelo contrário, vai te aproximar de Deus. Senhor, que se encontra parte da tua igreja.